que eu tento hoje em dia, né, no malabarismo que eu fico, é tudo muito importante, é feito com muita paixão. Assim, eu gosto muito do meu trabalho, eu gosto muito do que eu faço. Olá pessoal, aqui quem fala é Renata Falzoni. Olá, eu sou Tim Don. Eu sou Jaque Mourão. Olá, eu sou João Paulo Diniz. Eu sou Adriana Silva. Oi, eu sou Mauro Ribeiro. E esse é o Endorfina Podcast. Valeu, até mais! Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela Produtora Pulsante. Siga @Produtora Pulsante no Instagram para ficar por dentro aí do que rola no universo, as novidades do mundo do podcast, do podcasting, já que eles editam o Endorfina aí já faz quase 5 anos, né? Endorfina, para quem está ouvindo esse episódio em 2022, aqui no mês de maio de 2022. Agora, no comecinho de junho, o Endorfina completa 5 anos de atividade. E então, se você quer conhecer um pouquinho mais a respeito do mundo aí, do universo dos podcasts, ou você tem um podcast e quer melhorar a qualidade de som dele, ou você está querendo ingressar no podcast e não sabe como fazer para ter o seu som de qualidade boa aos seus podcasts publicados, entre em contato aí com o Gabriel, da Produtora Pulsante. Bom, pessoal, um prazer estar fazendo essa introdução aqui, estar apresentando para você esse episódio muito legal com a Ana Carolina Barcelos, uma figura muito pública, talvez muitos de vocês sejam novatos aqui no Endorfina Podcast, estejam conhecendo o Endorfina Podcast. Então é um prazer receber a sua audiência aqui hoje, porque a Carol Barcelos, né, vamos falar de Carol aqui, que é como ela é conhecida. A Carol é uma figura pública, é uma figura aí com milhares de seguidores no seu perfil nas redes sociais, nos seus perfis nas redes sociais, e é uma mulher super simpática, uma jornalista super autêntica, que faz um trabalho profissional muito valorizado e está na maior rede de televisão do Brasil, uma das maiores do mundo, e ficou notoriamente conhecida quando ela ingressou aí a convite dos produtores do Planeta Extremo na época e do Clayton Conservani, nesse universo de se atirar em roubadas, uma maior do que a anterior, ou a próxima sempre maior do que a anterior. E aí ela já correu algumas ultramaratonas, ela que não era uma superatleta, acabou se tornando, e a gente vai falar um pouco aqui disso, né? Ela diz que não é, mas com certeza ela tem uma queda aí, e quando se propõe a fazer uma aventura dessa, ela foi muito bem assessorada, muito bem preparada, e ela transforma essa participação dela numa participação que o público compartilha, que o público vibra, chora, se emociona, e foi aí que ela alçou o status aí de se tornar super conhecida, e a gente vai falar, claro, sobre isso. Ela que acabou de relançar um livro, a segunda edição revisada e atualizada do livro que ela lançou em 2016 e que se chama Quebrando os Limites, e a gente falou, claro, desse livro, embora eu já falei algumas vezes aqui, acho que eu falei aqui na nossa conversa, esse nosso bate-papo não é um resumo do livro, então vá lá e compre o livro se você se interessa pela Carol, se interessa por essas aventuras, e as aventuras de uma mulher que é mãe, que tem a sua vida pessoal como qualquer outra mulher, e que tem a profissional, e na profissional, além de ser uma jornalista, né, que é uma rotina bem dinâmica e bem ativa, ela ainda acabou enveredando aí por muitos anos nessa seara aí das ultra-aventuras, das ultramaratonas, de escalar as árvores gigantes no Parque Nacional lá das Sequoias, nos Estados Unidos, a mergulhar em cavernas na China, entre outras. Ela conta isso aí em detalhes no livro, e como é que ela se relacionou tanto com ela mesma quanto com a filha nesse período bem intenso da vida dela, da carreira dela. E aí eu a chamei aqui justamente por conta desse histórico dela, para tentar entender e conhecer um pouquinho mais sobre essa mulher
fantástica, essa carioca. E a gente falou aqui sobre a importância, a relevância do esporte, não somente na vida dela, mas na vida de todo mundo. Isso é um assunto muito recorrente aqui no Endorfina. A gente falou da diversidade no jornalismo, né, já que a profissão é onde ela atua e ela é mulher. Infelizmente, ainda é um assunto que a gente tem que levantar, mesmo em pleno século XXI e no ano de 2022. A gente falou sobre energia, sororidade, né, que é um tema que está cada vez mais comum e que também ainda chama um pouco a atenção, mas não deveria. Mas vamos lá, eu estou aqui também tentando fazer o meu papel de jogar a luz para esses assuntos que merecem ser tratados. A gente fala sobre a relação dela com o medo, a gente fala sobre ultramaratonas, a gente fala sobre a cobertura da Olimpíada de Tóquio, ela que cobriu Tóquio depois de todos os desafios, né, de pandemia. Falamos sobre desafio, até um pouquinho sobre triatlon, né? Eu perguntei para ela o que ela achava de fazer um triatlon lá pro finalzinho da conversa. Enfim, uma conversa fantástica, mais uma mulher incrível, né? O Endorfina eu tô tendo o privilégio, através do Endorfina, de estar recebendo mulheres fantásticas, mulheres incríveis, como a Carol Barcelos. Então vamos lá, gostaria, né, que você curtisse essa conversa. Eu acredito que você vai curtir essa conversa tanto quanto eu curti. E antes de partir, como sempre, antes de partir para a conversa, eu preciso falar aqui do endorfinabr.com. Lá é o meu site, onde você vai encontrar um link para o meu perfil no Instagram, que é a maneira mais fácil e direta de você entrar em contato comigo, fazendo críticas, comentários, sugestões de convidados, sugestões de pautas, enfim. Você encontra um link para o meu canal no YouTube, onde você vai poder assistir também essa conversa aqui com a Carol. Você também encontra lá um pop-up, ali aparece, seja no celular ou no teu desktop, no teu laptop, para assinar a newsletter semanal do Endorfina, onde, através de um e-mailzinho curto, toda sexta-feira eu compartilho algumas reflexões a respeito dos convidados e algumas coisas que eu acho que são relevantes de serem compartilhadas, seja filme, uma série, um assunto, uma competição, um livro, que eu acho que vale ser compartilhados com você que estão curtindo esse trabalho meu aqui através do Endorfina Podcast. Lá também você pode apoiar financeiramente esse projeto, e apoiando financeiramente esse projeto a partir de R$20 por mês, tá? Você já ganha aí você tem a possibilidade de ganhar em contrapartida, além desse conteúdo maravilhoso, né? Sou suspeito para falar, mas pessoal, é um conteúdo que está muito legal e agora completando 5 anos, se olhar aí para fazer uma retrospectiva dos 5 anos do Endorfina, tenho uma quantidade gigantesca de horas aí de assuntos muito legais, com personagens principalmente, né? Os personagens que eu consegui trazer aqui para o Endorfina, eu mergulho muito. Então, além de você ter acesso a tudo isso, né, que você já tem, mesmo sem investir nenhum centavo, se você quer me ajudar e colaborar e fazer parte desse círculo fechado e pequeno de apoiadores do Endorfina, vai lá, entra no meu site endorfinabr.com, clica lá no botãozinho Apoia-se e você vai saber como é que você faz para apoiar financeiramente, como eu disse, a partir de R$20 por mês somente. E aí, a partir de uma certa quantia ainda eu retribuo, além dos episódios, eu mando camisetas, eu mando brindes, eu mando camisa de ciclismo, camisa de corrida. Então vai lá, a sua ajuda é muito bem-vinda. Então eu já agradeço aqui a todo mundo que vem apoiando o Endorfina. Tenho gente que apoia o Endorfina aí desde 2018, quando eu comecei com essa iniciativa. E então muito obrigado a todos vocês que estão apoiando e que decidiram apoiar. E é isso, vamos lá então para mais uma conversa com um ser humano incrível, uma mulher super autoastral, uma mulher super pé no chão e que tem histórias e lições e vivências que são incríveis da gente ouvir e refletir e tentar aí aplicar na nossa realidade e tirar o melhor proveito das experiências da Carol Barcelos. Vamos lá, afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Ela formou-se jornalista pela Universidade Federal Fluminense. Muito embora sua vontade fosse ingressar no jornalismo econômico, a oportunidade que surgiu em 2004 foi como estagiária no canal Sport TV. Foi repórter do programa Zona de Impacto por alguns anos, até que em 2007 ela migrou para a TV Globo, novamente como estagiária. Lá, iniciou a nova etapa profissional fazendo coberturas no mundo do futebol. Em 2013, menos de um ano após o nascimento da sua filha, foi convidada a correr uma maratona para o emblemático quadro do Fantástico chamado Planeta Extremo, ao lado do repórter e atleta Cleiton Conservani. A parceria deu ibope, o que a colocou na posição de uma espécie de repórter cobaia de aventuras extremas. Em 2015, o quadro passou ao status de programa e ela se tornou apresentadora. Já comandou alguns outros quadros na Globo, como o Fôlego Máximo e o Meu Treino, ambos no Esporte Espetacular.
Depois de cobrir as Olimpíadas do Rio em 2016, esteve na Coreia do Sul para os Jogos de Inverno, na Copa do Mundo de Futebol Feminino na França e embarcou no ano passado para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Entre tantas outras situações complicadas, ela já chorou no Muro das Lamentações após a Maratona de Jerusalém, enfrentou temperaturas na casa dos 40 graus negativos em uma maratona no Polo Norte e um sem contar de bolhas e dores em todas as partes do seu corpo nos 250 quilômetros que correu através do deserto do Atacama. Enfrentou seus medos ao escalar uma sequoia gigante e sua claustrofobia ao mergulhar em uma caverna na China. Tudo isso devidamente registrado e transmitido via satélite para quem quisesse assistir. Necessidade e paixão a fizeram trilhar caminhos muitas vezes complicados, como abrir mão de viver certos momentos com a filha ou mesmo de privar-se de coisas básicas como o sono. Mas ela aprendeu a encontrar um propósito maior. Seu lema é olhar para frente para não perder a dignidade. Ela é uma grande incentivadora da vida saudável, do esporte e principalmente da corrida. Ela corre por onde passa e quase sempre passa correndo. Conosco aqui hoje, uma mulher que acredita no trabalho e no comprometimento para que com muito suor os bons resultados sejam atingidos. Ela é jornalista, corredora, aventureira e, acima de tudo, mãe da Júlia. É também autora do livro Quebrando os Limites e criadora do projeto Destemidas. Ana Carolina Barcelos, seja muito bem-vinda. Nossa, tô até cansada. Falei, caramba, já deu tempo de fazer isso tudo. Você vê, né, cara? Você vê. Obrigada, super feliz com o convite. Obrigada pela apresentação, me fez relembrar muita coisa. Eu acho que faltou muita coisa aqui, mas acho que deu para fazer aqui um resumo, bem resumido do que você já viveu hoje em termos de jornalismo e jornalismo. É jornalismo gonzo, né? Não sei se vocês reconhecem essa palavra, né? Que foi o jornalismo criado pelo Hunter Thompson, ou talvez ele que foi o cara que tornou esse jornalismo mais notório, que é o jornalismo onde o jornalista participa. Você não vai lá só com o microfone perguntar para quem fez, você vai lá e faz e conta através da sua própria experiência o que aconteceu. Então, é uma perspectiva muito interessante, né, Carol? Quem começou isso, na verdade, ali, né, comigo, mais próximo, na Globo, foi o Cleiton Conservani, né, que já vem fazendo isso há muitos anos. Eu entrei meio de carona ali, entrei aprendendo, né, entrei quando ele me acolheu no projeto também. Eu acho que é uma posição interessante, ao mesmo tempo muito delicada. Eu acho que tem um lado muito bom, porque quando você vive aquilo, você passa com mais verdade, você conta com mais naturalidade, porque você está contando algo que você sentiu, né, e isso traz toda a diferença. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque eu acho ainda estranha essa coisa do jornalista ser personagem. Acho que é importante estar ali para poder passar a emoção com mais verdade, ao mesmo tempo entendendo que a nossa história, ela serve para conduzir a história dos outros. Né? Que as histórias devem ser contadas, são as histórias dos atletas, né? Que afinal, eles realmente são as pessoas que têm destaque ali. E você... acha que encontrou esse caminho, esse meio termo entre você ser a personagem da história e você, ao mesmo tempo, buscar personagens outras nas aventuras que você cobriu e vem cobrindo? Acho que algumas reportagens eu consegui, em outras talvez não, assim, acho que é muito difícil, né, quando eu revejo alguma reportagem, até assim, covardia, hoje eu falar, poderia ter feito de outro jeito. Foi feito anos atrás, eu era outra pessoa, com outra vivência, enfim, hoje, né, muita coisa já aconteceu. Mas eu acho que eu acertei o tom em algumas, em outras eu errei um pouco, mas desde sempre essa foi uma preocupação que teve ali presente quando eu ia fechar as reportagens e contar as histórias, assim, que eu usasse aquilo para dar mais verdade, mais emoção, mas entendendo que a minha história não era a história central do que estava sendo contado. Eu acho que eu sempre tive esse cuidado, se eu acertei ou não. Mas essa era a sua preocupação, entendi. Eu até achei, para ser bem sincero, que em algum momento os diretores que trabalharam contigo, talvez orientassem, tipo, olha, a gente está aqui para cobrir você, mais ou menos, você, o Cleiton, e quem estivesse com você, mais ou menos em igual proporção
à história que você vai contar. Eu achei que fosse uma coisa mais equilibrada. O foco sempre é dar preferência ou privilégio para as outras pessoas e não para você. Porque, na verdade, a gente tinha essa conversa no pré e na pós-produção. No pré, porque a gente procurava várias histórias antes de ir faz uma reportagem. pesquisa. Na Maratona do Polo Norte ficou muito claro isso. Na Maratona do Polo Norte a gente tinha um pai francês que estava com um filho, que tinha uma história super forte, tinha perdido a filha novinha para uma doença e estava lá por isso, estava lá com uma causa. Então, assim, é óbvio, né? Você não precisa ser jornalista para você entender que essa é uma história muito maior do que eu estar ali para correr a maratona a 40 graus negativos. A minha presença ajudaria como? A mostrar a agressividade daquela maratona, a mostrar a força daquele lugar, a mostrar, assim, a dificuldade de estar ali. Mas, de quem é a superação? É a minha ou a dele? É a dele, porque eu não consigo nem imaginar, assim, se acontecesse isso comigo, eu não gosto nem de falar. Mas acho que eu não conseguiria nem sair de casa. E ele estava lá, no Polo Norte, para correr a maratona. Então, sempre teve esse cuidado na pré-produção, como um trabalho de apuração, que é o nosso trabalho como jornalista. E na pós-produção, que às vezes, dependendo do que você viveu, você também fica muito mexido então, com aquilo, eu imagino. Né? Lembro que o mergulho na China, assim, para mim foi muito difícil e foi muito intenso. E aí, quando você vai fechar a reportagem, às vezes você se deixa carregar por aquela emoção, sabe? E é sempre bom ter uma outra pessoa para falar, não, peraí, vamos contar, mas aqui vamos voltar para a história. Ali na China, o personagem, a gente não tinha uma pessoa como personagem na China, mas a gente tinha a China como personagem. Tinha a caverna como personagem, a cidade subterrânea como personagem, né? Como história a ser contada. Mas ainda assim, eu estava falando sobre isso ontem com uma jornalista que para mim é uma grande referência, é uma grande mulher e uma grande jornalista, que é a Sônia Bride. Eu estava falando com ela sobre o lançamento do livro, e aí a gente começou a trocar algumas palavras, assim, mensagem de celular, e a Sônia falou, é bom escrever, né? Eu falei, Sônia, é bom escrever, mas assim, é muito difícil escrever sobre a sua vida. Aí ela, a gente se sente exposta, né? Se sente eu falei, eu acho que a gente se sente exposta e a gente se sente vulnerável também, porque as pessoas vão ver nossos monstros, né? Que todos nós temos monstrinhos dentro, assim. Eu digo aquelas coisas que nos atormentam, os medos e receios e inseguranças. E quando você fala sobre você, né? Isso eu estou falando já do livro, mas eu acho que na reportagem também, você ficava muito exposta ali. É muito... Não é confortável você estar numa situação de medo e você ter uma câmera virada para você tem que falar. Às vezes eu não tô afim de falar que eu tô com medo, eu tô só sentindo, eu não quero ter que explicar o meu medo, eu sabe? Imagino. Mas eu tô ali para explicar esse medo, eu tô ali para explicar essa sensação, então eu tenho que lembrar que eu tenho uma função ali. Então eu acho que em vários momentos é muito delicado, por isso que eu falo que o Clayton me ensinou muito, assim, porque ele já fazia esse tipo de reportagem, ficava muito mais à vontade que eu nesse tipo de reportagem. Para mim foi muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Foi me preparar em muito pouco tempo para muitos desafios físicos e ao mesmo tempo mentais, porque mexia muito com a minha cabeça tudo que estava acontecendo ali, e essa exposição também mexia comigo. Não era algo natural. Até então eu era repórter, eu contava a história dos outros. Então, e você acaba lidando ao mesmo tempo que as pessoas se aproximam, porque elas te veem assim, com seus monstros, e falam assim, caramba, também tá com medo, caramba, também sente e vive o que eu vivo. Ao mesmo tempo, você fica muito mais aberto a críticas também, né? Então, acho que é um processo aprender a lidar, mas enfim, isso aí é um processo psicanalítico. Esse episódio é um oferecimento da Titanium Vida, Saúde e Previdência. Com 20 anos de história, o comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade, a Titanium oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado, com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como o seguro de vida resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, te dá a opção de resgatar os valores em vida. E o seguro saúde, com cobertura mundial e livre escolha de médicos, clínicas e hospitais. Colocar a Titanium no seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama, livre de preocupações com o amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titanium através do seu perfil no Instagram, titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. Nesses anos todos aqui à frente do Endorfina Podcast, eu tive o prazer e continuo tendo
de conhecer diversas pessoas com histórias inspiradoras que realizaram feitos incríveis e que estão tentando, à sua maneira, impactar e mudar e fazer a diferença no mundo em que vivemos. O André Koch é um deles. Se você não ouviu o episódio com o André, dá uma olhadinha, procura André Koch, K-O-K, e você vai conhecer um pouquinho a história por trás desse cara que é um empreendedor e um cara que, durante um desafio pessoal, conseguiu viabilizar e criar uma ideia que está mudando a maneira como a gente impacta a vida das pessoas, que é o quilômetro solidário. O André criou uma iniciativa onde é possível doar os quilômetros dos seus treinos e competições. Através do aplicativo Quilômetro Solidário, você pode doar os quilômetros da sua corrida, caminhada, pedalada, natação, ajudando a impactar e transformar a vida de milhares de pessoas. Você baixa gratuitamente o aplicativo, realiza sua atividade física e escolhe uma das 14 instituições para doar os seus quilômetros. Além de doar os quilômetros, você também pode contribuir fazendo uma doação financeira através do site kmsolidario.com.br. Siga @kmsolidárioapp no Instagram. Quilômetro Solidário, uma forma inovadora de combater o sedentarismo e ajudar a quem mais precisa. Você conhece a Bovem? Há mais de uma década, a Bovem gerencia projetos e negocia a entrada de novos clientes no mercado livre de energia. Com uma equipe experiente, a Bovem se compromete com os bons resultados, atuando através de escritórios espalhados pelo Brasil. Descubra as vantagens de ser livre e saiba se a sua empresa também pode ingressar neste mercado. Seja livre, fale com a Bovem. Bovem, energia que inspira. Visite bovem.com.br e siga a Bovem no Instagram no @bovem_energia. Eu quero abordar mais um pouquinho, claro, a gente vai falar, acho que basicamente disso, é a minha curiosidade aqui na nossa conversa, até porque você já é uma pessoa que já participou de outras entrevistas, podcasts, né, já falando inclusive do lançamento do teu livro, que é uma reedição do livro de 2016, uma reedição atualizada com novas aventuras. Mas antes, cara, apareceu aqui no meu Instagram, no meu celular aqui, no Twitter, não sei se você segue a Miriam Leitão, mas ela acabou de publicar que está buscando uma candidata para mentorar e ocupar o cargo, de novo, rosto do jornalismo econômico. Você não quer aproveitar? Eu adoraria, né? Já foi meu sonho. Hoje em dia, é até curioso, porque eu encontro muito a Miriam, né? E a Miriam é uma baita referência também. Eu encontro muito no camarim, por causa do Bom Dia Brasil, né? A gente está ali no mesmo horário. Foi meu sonho durante muito tempo. Eu cheguei a fazer um curso mais curtinho, breve, que o BMEC fez, de economia para jornalistas. Fiz um curso na Fundação Getúlio Vargas, que também era para jornalistas que queriam trabalhar com economia, e isso durante a faculdade, porque eu achava que meu estágio seria já nessa área que eu seguiria. Enfim, eu acabei no Planeta Extremo, é um pouquinho diferente. Mas eu acho que, no fundo, eu me vejo mais ali hoje, sabe? Eu acho que eu tô no lugar que é para ser meu mesmo, eu me reconheço no esporte. Tive já uma resistência no início, porque eu falava, mas não é disso que eu quero falar, sabe? Eu quero falar de outras coisas, mas eu acho que eu encontrei o meu caminho no esporte. Eu gosto menos dos dados e, sabe, tantos gols, tanto isso, tanto aquilo, e eu gosto mais beleza, mas quem fez? Qual é a história dessa pessoa? O que está por trás? Acho que eu fui encontrando ali o meu caminho, como contar e como falar sobre esporte, mas de um jeito que faça mais sentido para mim, assim, que seja mais relevante, sabe? Mas, enfim, adoraria, mas acho que eu já passei do time, acho que não dá mais. Vou conversar com a Miriam, vai que ela fala, Carol, vamos lá, imaginou? Vou pegar esse desafio aí, vou te treinar. Imaginou, ter uma mentora com o gabarito da Miriam Leitão? Porra! Mas, bom, caramba. Isso que você acabou de falar, que você não pensou que não era aquilo que você queria falar, tem alguma coisa a ver com um preconceito? Que em alguma das entrevistas que eu ouvi contigo, você fala alguma coisa, as pessoas não valorizam muito a questão do esporte e tal, acham que é lazer, educação física. Você chegou a ser vítima também desse preconceito que o esporte tem, e que, claro, hoje em dia muito menos, mas a gente sabe que ainda não é uma coisa tão socialmente aceita como outras
profissões, inclusive, né? Inclusive, eu imagino que dentro de uma Rede Globo, você é um jornalista que fala de esporte, talvez não tenha o mesmo peso que um jornalista que fala de economia ou de política, né? Eu não sei, até porque a gente tem grandes jornalistas esportivos, né? E Nós muitos temos, que viraram exato, correspondentes, foram para geral. Eu acho que tinha uma coisa que era minha mesmo, assim, como não era a minha primeira opção, eu acho que eu não via a seriedade. E quando eu falo desse preconceito, é mais do que um preconceito, né? Na verdade, eu não vejo como preconceito, eu vejo como um reflexo da forma como o esporte é inserido na sem nossa dúvida. sociedade. Eu acho que o esporte, infelizmente, no nosso país, ele não tem a representatividade e a importância que ele deveria ter. Isso é fato. Como um agente essencial na formação de um cidadão, de um ser humano, sabe? Então, assim, eu acho que eu demorei a ver a força desse papel do esporte também. Eu sempre acreditei nela, mas acho que eu fiquei ali procurando como contar as histórias e trazer essa relevância do esporte, sabe? Porque é claro que o esporte, ele tá, pra gente, muito associado à paixão, e isso é incrível. Acho que eu levei um tempo para entender isso também, entender a importância da paixão, a importância da alegria, a importância desses sentimentos que o esporte traz pra gente, e que são, sim, essenciais no nosso dia a dia. Mas acho que a minha crítica, ela não é a como o jornalismo esportivo é visto, é como o esporte é visto no país, sabe? Eu acho que o esporte, ele é muito importante. O esporte não pode ser associado, digo, na prática ou no crescimento das crianças, à educação física, que é super importante também, mas eu digo assim, o esporte é Exato, isso e mais, sabe? Eu acho que tinha que ter uma parceria muito mais forte de educação e esporte, não dá para dissociar. A escola não pode estar separada disso, sabe? Como é que você vai formar um ser humano sem ensiná-lo a jogar junto, a jogar em equipe, a perder, a ganhar, a que as coisas vêm através do esforço, vêm através do trabalho, que se você quer, você vai ter que abrir mão de um monte de coisa. O esporte ensina tudo isso de uma forma muito natural, enquanto você está se divertindo e brincando, sabe? E eu acho que assim, quando eu via o esporte sendo, às vezes, falado, retratado como só, foi lá, ganhou, perdeu, ganhou, perdeu, ganhou, perdeu, caramba, ganhou e perdeu, às vezes não tem essa relevância toda. O que tem a relevância é o que está por trás. Mas, claro, acho que o esporte é muita coisa ao mesmo tempo. É paixão, mas tem esse lado que, cara, eu acho que é essencial e que a gente realmente precisaria ver com mais carinho, cuidado e, mais que isso, assim, como prioridade mesmo. Aí, acho que quando eu consegui abraçar esse lado do esporte, que é formador, eu comecei a gostar mais do meu trabalho também. Que legal. Você já está aí há 10 anos, né? Nessa carreira. Um pouquinho mais, tá certo? 2011, né? Não, eu me formei certo, você começou em 2004, perdão, eu mesmo disse 2008. Aqui na introdução, claro, tá certo. Eu fui estagiária em 2004, mas eu me formei me formei logo depois, porque eu entrei na Globo já para me formar. Eu tô na Globo desde 2004. E você sente que, também com a sua participação, né, porque você não está num canal no YouTube sozinha lá, você está na maior televisão, né, acho que na quinta maior televisão do mundo, né, na rede do mundo, se eu não me engano, é a Rede Globo. Uma das maiores. Você sente que o teu trabalho, ele passou a ser mais valorizado, não o seu particularmente, mas de estar no esporte, você passou a ser mais reconhecida, seja pelos seus colegas ou pela própria sociedade, pelos teus fãs, pelos familiares, você ganhou mais relevância à medida que os anos foram passando, porque o esporte se tornou, né, o Brasil está caminhando para frente, na minha opinião. Podia estar muito melhor do que está hoje, Sim. mas, e esse é um dos tópicos que a gente mais ouve aqui no Endorfina, de atletas profissionais, que o Brasil ainda tem muito para crescer, óbvio, e não caminha na velocidade que a gente gostaria. Mas você, como vivendo nesse mundo e de um lado onde você está justamente na mídia, na maior mídia do Brasil, você acha que vem melhorando? Eu acho que vem melhorando. Acho que que as Olimpíadas do Rio, né, apesar de muitas críticas que foram feitas e muitas com fundamento, elas aproximaram, né? Assim, a gente viveu o esporte de outra forma, teve uma geração vivendo ali, vivenciando o esporte de outra maneira. Isso, sem dúvida, ajuda o crescimento. Eu acho que a gente tem ainda um grande trabalho pela frente, né? Que é entender de uma vez por todas e fortalecer
a formação de atletas na idade em que estão em formação realmente, sabe? Porque a gente tem ainda essa urgência por resultados sem entender que eu acho muito cruel a vida do atleta, sabe? É muito cruel. Então, a gente tem que entender a importância que essas pessoas têm, né? O quanto são pessoas comprometidas e apaixonadas e vivem de uma forma, assim, com uma entrega muito grande, que deve ser muito duro você passar 4 anos, né? Pensando num ciclo olímpico, 4 anos acordando, dormindo, querendo aquilo ali, se dedicando e buscando. Não é para qualquer pessoa, assim, não é qualquer um que consegue, né? A cabeça aguentar isso tudo. E não dá pra gente achar que em um ciclo as coisas se resolvem, né? É entender que a gente tem que começar a investir o quê? Nas crianças, para descobrir os talentos, e aí depois vem a adolescência, assim, tem fases a ser cumpridas, até chegar e a gente começar a ter um resultado. E aí é papel de todo mundo, né? Claro, assim, depende dos atletas, depende de política pública, depende de iniciativa privada e depende também da imprensa, de estar contando as grandes histórias, contando as histórias importantes, né? Dando visibilidade aos atletas. É um trabalho em sociedade. Eu não vejo muito como eu não vejo um jeito de conseguir separar, né, quando a gente pensa em metas para todo mundo, e falar, é a responsabilidade desse setor aqui. Não tem isso, é um trabalho da sociedade como um todo. É todo mundo caminhando junto, né? É a gente entender. Eu entenda também como mãe, o meu papel na formação da minha filha, seja como atleta ou que ela esteja no esporte apenas para aprender tudo que o esporte pode trazer. Mas eu acho que se houver essa conscientização, a gente já vai caminhar. Mas eu vejo cada vez mais a gente descobrindo grandes histórias no esporte. Acho, sim, que tem grandes jornalistas que são responsáveis por isso, né? Como eu falei, o jornalismo esportivo tem grandes contadores de história. Um deles, para mim, cara, é um dos maiores caras assim, que eu já vi contar a história. É muito curioso, que às vezes eu falo que parece que ele vê outro jogo, que ele vê outra competição que a gente não vê. E que é encantador, que é o Pedro Bassan, que hoje é da Geral, mas que estava nas Olimpíadas ainda, e que é um cara com uma sensibilidade, que faz um roteiro e conta a história de um jeito que eu falo, cara, eu não me canso de assistir, assim. A gente tinha o Tino Marcos, que também, eu falava pra ele, Tino, você quando entra ali falando, parece que você tá do meu lado conversando, isso é incrível, sabe? A gente tem grandes nomes ali que acho que contribuíram muito, sabe, pro que foi conquistado, assim, também no esporte nos últimos anos. A Glenda, para mim, é uma baita referência, pessoa por quem eu tenho muito carinho, que eu acho que teve um papel muito forte, sabe? Tava ali, já tá aí correndo atrás há muito tempo, tinha muito menos mulheres naquela época. E as mulheres estão cada vez mais presentes, né, para nós que somos público. Sim, eu acho que... mas eu acho que tem que estar presente não só para o público. Acho que é muito importante estar presente de maneira geral nas redações, né? Certo. Na produção, na edição, nas chefias, né? Em todo o processo. Não só mulheres, acho que essa tem sido uma busca, claramente é uma busca hoje, com atraso, porque a gente já devia estar nesse processo há muitos anos, mas eu não estou falando só das mulheres, eu estou falando de diversidade mesmo. Porque o Brasil é muito diverso. Então a gente tem que ligar a televisão e ver essa diversidade. E ver que tá ali, que as pessoas se reconheçam ali. Porque se a gente faz televisão para as pessoas, para o público precisa se ver. Sabe? O público não pode ligar a televisão e olhar e falar assim, ela é assim, assim, assado, mas é completamente diferente de mim. Não, sabe? Não faz sentido. Na publicidade, isso. Inclusive da TV, a gente tem visto cada vez mais, né? Esse tipo já de atitude que a gente chama a atenção da gente, mas não deveria chamar, né? Mas a gente está num processo também de desconstrução daquela imagem que muito a publicidade, e claro, os próprios meios de comunicação tinham como uma coisa pasteurizada, né? Então isso é bom você estar falando isso, e eu não tinha ideia, não tinha nem pensado nisso nos bastidores, nas redações e tudo mais, mas é verdade, né? Não é só quem está na frente das câmeras, né? Tem que ser também quem está por trás, porque aí tudo fica mais legal e do jeito que tem que ser, né? É uma mudança estrutural, né? Você não tem só aquela imagem ali, você tem uma mudança realmente estrutural. E porque as pessoas que estão por trás também estão produzindo conteúdo e contando histórias. E é importante ter esses olhares diferentes ali, essas experiências diferentes. E a gente falou aqui antes de começar a gravação do The Morning Show do Netflix, que eu acho que é do Netflix, e agora você falando disso,
mais um motivo para você voltar a assistir, dar mais uma chance, porque embora os papéis de comando sejam exercidos ali por 2 homens, se eu não me engano, tem uma mulher que é acima de todas, que acho que é a dona da TV Globo lá, fictícia, né, do programa, mas na equipe de produção do The Morning Show, você vê que tem diversidade, mas aí a televisão fez, né, já nesse sentido de estar mostrando todos os lados, e talvez não reflita o que você encontra, por exemplo, no dia a dia, mas você vai poder dizer isso. Mas, Carol, a gente já se falou só 2 vezes, agora é a segunda, e você tá sempre nessa correria. Eu tô sempre atrasada. Já entendi. Pode falar. Parece alguém que eu conheço. Parece alguém que eu conheço e mora aqui comigo, mas não preciso falar. De onde é que vem, cara, essa energia que no teu caso, né, eu não te conheço, nós nos conhecemos agora faz pouco tempo, assim, virtualmente, mas, né, você expôs isso muito claramente através das suas aventuras, né, que aí fica muito claro, ser capaz de correr uns 250 quilômetros no Atacama, ou mesmo uma maratona no Polo Norte, que não são 250 quilômetros, mas você está no Polo Norte, fora esse ritmo, né, de ser mãe, de jornalista, de estar, né, você tem 1.500 compromissos e você também tem os compromissos com você mesma. De onde que você acha que vem, no seu caso, essa energia de estar sempre nesse ritmo mega acelerado? Eu acho que a vida é muito curta, tenho vontade de fazer muita coisa. Mas você já era assim, desde garotinha, tipo aquela que não parava um minuto? Eu sempre fiz muita coisa, assim, eu comecei a estagiar cedo na faculdade, uma época eu cheguei a estagiar em 2 lugares diferentes, uma época. Eu acho que eu não sei, assim, eu faço terapia há um tempo, né, tento controlar, porque realmente eu sou bem agitada e a ansiedade eu já consegui diminuir um pouco, mas o meu marido fala que eu tenho muita vontade de viver e talvez, assim, acho que essa é uma forma mais bonita de falar que eu sou acelerada. E talvez seja isso mesmo. Aí às vezes eu falo assim, cara, mas eu tô cansada, cara, hoje eu tenho não sei o que, não. Ele falou assim, pô, mas se não for assim, você não gosta também, você reclama. Se não tiver 30 mil coisas fazendo no dia, você acha que não tá bom. Mas eu acho que eu faço tudo o que eu tento hoje em dia, né, no malabarismo que eu fico, é tudo muito importante e é feito com muita paixão. Assim, eu gosto muito do meu trabalho, eu gosto muito do que eu faço. Tá com a minha filha é algo que eu tento aproveitar a cada segundo, até por já ter viajado muito, né? A Júlia tá com 10 anos, eu viajo desde que a Júlia tinha 11 meses, então o poder sair correndo, mas estar na porta ali quando ela chega do ônibus da escola, para mim é muito importante. Sim. Eu brinco que, óbvio que eu tô ali por ela, para esperar por ela, mas aquilo representa muito para mim. É ter a chance de viver mais tempo do lado dela, sabe? Então, assim, eu quero fazer muita coisa no meu trabalho ainda, acho que ainda tem muito para construir, para contar, e tenho um amor para isso ainda, e disposição também. Eu quero viver ao máximo tudo que eu puder ao lado da minha filha, ao mesmo tempo eu ainda preciso suar todo dia até para dar uma acalmada. Então, é um malabarismo, mas eu acho que é um malabarismo que, quando ele é feito com prazer, né? O ruim é quando você não consegue nem viver aquele momento, né? Experimentar, porque você já tá tipo, caramba, mas eu não podia estar aqui, eu não podia estar aqui. Isso é algo que eu melhorei com o tempo. Sim, se eu tô aqui agora, eu tô aqui. Eu não tô pensando onde eu tenho que estar meio-dia. Entendi. Eu tô aqui com você, tô aproveitando, tô curtindo, assim, tô vivendo o que tá acontecendo. Você fez curso de mindfulness? Não fiz, não. Eu faço terapia mesmo e acho que eu fui aprendendo com as porradas, porque chegou uma época que eu tava fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, que eu falava assim, cara, eu fiz tudo e não fiz nada. Porque eu nem lembro. Eu nem lembro como era, como não era. E eu passava um dia com o coração acelerado, assim. Realmente estava me fazendo mal. Tinha uma inquietação muito grande. Melhorei muito com a terapia. Muito mesmo. Eu sou super defensora de terapia. E aí hoje, assim, tipo, hoje é um dia que eu tô na correria, eu sei que tá tudo ali, ó, encaixadinho. Mas tudo bem, sabe? Tudo certo. Até porque foi uma escolha, né? A gente faz as escolhas e aí eu tento, hoje em dia, bancar as minhas escolhas, realmente. E não reclamar, sabe? Embora você não seja, eu acredito, né, dona totalmente da sua rotina, você se estrutura para que aquela rotina se encaixe na sua vida com um mínimo de satisfação, de prazer. E, claro, alguns momentos para você, como esperar a Júlia aí na porta da escola, ou fazer a tua corrida de manhã cedo, né? Então, a gente vai fazendo esse equilíbrio, né, de um pouco de indulgência para que o nosso dia também tenha um momento só para nós,
E claro, achar prazer nas outras coisas que a gente faz, né? Para que nossa rotina seja agradável. E porque esses momentos só nossos são essenciais até para que as outras atividades e ações aconteçam de uma forma positiva. Tinha uma época que não, eu colocava só à frente, assim, eu tenho que isso, eu tenho que isso, eu tenho que isso, eu tenho que isso. E aí eu me perdia, porque às vezes as coisas fluem melhor também, quando você dá um tempo para a vida acontecer. Tem dias que dá, tem dias que não, tem dias que realmente você tá com uma coisa atrás da outra. Mas como eu fiquei um tempo ali muito dedicada ao Planeta Extremo, assim, muito, foi um período pra mim, de muita dedicação, porque eu tinha uma criança muito pequena. Né, então, eu queria falar disso, porque coincidiu exatamente com o período onde normalmente as mulheres estão mais voltadas para o recém-nascido, né? E foi exatamente onde você teve mais demanda, não somente de se ausentar, mas demanda de tempo, né? De se comprometer, de energia mesmo, né? Como é que você fez isso? Era um açaí, o que era? Energético? Hoje eu não consigo, hoje eu não consigo entender, assim, como é que eu fiz, juro. Hoje eu falo assim, caramba, cara, como é que isso deu certo, sabe? Porque a Ju tava com 10 meses quando me chamaram pro projeto. Eu amamentava ainda. E aí eu já tinha feito maratona uma vez só, uns 2 anos antes de engravidar. E corria meia e tal, mas, poxa, é outra demanda, assim. Porque eu não corria pra tempo, eu corria pra correr, sabe? Eu nunca fiz tempo bom, assim. Eu não sou atleta, nunca fui atleta, sabe? E aí, quando convidaram, eu falei, cara, que loucura, né? Eu tenho um bebê de 10 meses, como é que eu vou treinar 3 meses pra correr 42 quilômetros em Jerusalém, no mês seguinte correr no Polo Norte? Então... Por outro lado, cara, que chance que estavam me dando, né? Assim, que oportunidade de viver e de me conhecer também, né? De ver que eu podia ser mais forte do que eu achava. E eu não sei como, juro por Deus, eu não sei como. Assim, eu fui encaixando ali na loucura, mas sem dúvida eu perdi muitos momentos com ela. Mas psicologicamente, você estava num estado legal para aguentar isso? Cara... Porque aí surge aquilo, né? Aquela coisa, puxa, o complexo de culpa, você fala um pouco disso no teu livro, né? A culpa da mãe, eterna culpa da mãe, e ao mesmo tempo, cara, eu quero ter minha vida, eu quero fazer minha carreira, isso pode ser uma coisa importante, e ao mesmo tempo a Júlia é pequena. Tua mãe deve ter ajudado muito, né, cara, dona na Mônica, verdade, né? O pai da Júlia, sempre foi um cara muito Bruno. parceiro. Muito parceiro. Então pronto, ele também é um cara que viajava, né? Também é jornalista. Mas a gente tinha uma parceria ali, uma confiança muito grande, sabe? Eu sabia que ele, que então ele te deu a tranquilidade. eu ficava muito tranquila quando eu viajava e estava com ele. Mas é óbvio que isso não ameniza a saudade, nem ameniza a preocupação, e nem ameniza a culpa. Eu acho que eu oscilei. Em vários momentos eu oscilei. Mas foi ali que eu aprendi a viver o momento. Que eu falava, cara, mas eu não escolhi estar nesse projeto. Então, assim, o que adianta agora que eu tô aqui no Polo Norte, eu ficar me culpando por estar aqui? Agora eu vou focar no que eu tô fazendo e vou fazer isso aqui valer a pena. Porque se eu fiquei longe da minha filha, então, assim, isso aqui vai ter que valer a pena. Eu lembro muito que lá eu falei, gente, não me fala pra parar, deixa que eu sei até onde eu vou. Eu falei, cara, eu vou chegar nem que seja rastejando, depois de tudo que eu fiz pra estar aqui, sabe? Tudo que eu passei, que eu sofri, de saudade e tal, mas assim, de novo, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, por isso que eu falava tanto da gente ter na cabeça que não somos os personagens centrais, que assim, eu tô longe de ser uma heroína por isso. Tem mulheres fazendo coisas muito mais grandiosas e mais difíceis e tendo que abrir mão de muito mais todos os dias. Todos os dias. Então assim, aquilo ali não era, ai meu Deus, que desafio. Não, cara, que oportunidade. Porque eu tô fazendo o meu trabalho, tô tendo a chance de contar uma grande história, que é tudo que um jornalista quer. E a reportagem do Polo Norte é uma das minhas favoritas até hoje. Acho que a gente fez uma reportagem linda, a gente ganhou alguns prêmios depois, mas assim... eu vi. Às vezes pouco importa, porque é mais difícil a gente gostar do que os outros gostarem. E essa é uma das raras reportagens assim, que eu falo, caramba, essa ficou boa. Muita coisa minha eu olho e falo, nossa senhora, cara, era pra ter feito de outro jeito. Mas enfim, essa não, até hoje, quando eu vejo, eu falo, cara, tá bem contada, tá bonita, tá, sabe? Eu gosto dessa reportagem. Então, assim, eu tava ali tendo uma oportunidade grandiosa. E eu realmente espero, e a minha filha hoje, eu vi isso quando eu cheguei do Japão, ela escreveu uma carta linda. Linda, assim, impressionante. Ela tava me esperando no aeroporto, legal, e ela falou, eu senti muito a sua falta, mãe, mas eu sei que era importante pra você, e eu sei que você tava feliz, e eu tentei ficar feliz também. Uau. Porque eu acho que ela entendeu, sabe? O que eu ficava a vida inteira tentando mostrar, que
eu quero ser a melhor mãe do mundo, mas eu também sou mulher, e eu sou uma mulher, e eu sou jornalista, e eu tenho paixão pelo meu trabalho também, e eu quero muito que a minha filha encontre uma profissão que traga essa paixão para ela, que ela entenda a importância de ter amor e paixão pelo que a gente faz, sabe? Não é um emprego só, é um trabalho. É um trabalho, você está produzindo alguma coisa, então que aquilo seja positivo para alguém, sabe? Não, e aquilo te preenche e te dá satisfação, né? Ela tem que ter esse exemplo. Eu acho que eu sou uma mãe melhor, sabe? Exato. Sendo feliz no meu trabalho também. Acho que eu sou uma mulher melhor, acho que eu sou uma mãe melhor para ela. Mas, assim, falar é super fácil? Não, né? São 10 anos em que a gente tá lidando com isso, eu cara. e ela. Exato. E ela falou para mim, mãe, eu não vou me acostumar nunca. Que às vezes as pessoas falam, mas Júlia, você tá super acostumada. Ela, não. Japão, eu fiquei 45 dias. Caramba. Você não se acostuma a ficar 45 dias longe do seu filho. Então. Da sua filha. Ninguém. Não, nessa idade, né? Impossível. Porque a gente queria pra eles serem soltos, mas nessa idade é duro. Foi a idade, foi todo o período, né? Eu lembro que teve uma vez muito engraçada, que quando ela começou a questionar essas coisas, né? Que você fica muito tempo viajando, porque as viagens do Planeta Extremo eram viagens mais Meu longas, Deus né? do E eu céu. passei 3 anos ali, então eram viagens normalmente de 3 semanas, pelo menos, assim, às vezes 1 mês, às vezes até mais. E aí eu falei, Juju, ela falou, porque aí você não tá nas escolas, não, você não é que nem as outras mães. Aí eu falei, filha, eu sou a sua mãe, você é a minha filha. Eu não quero saber da relação das outras, eu sou a melhor mãe que eu posso ser pra você, não. E na verdade eu sou sim, como todas as outras mães. Aí ela, mãe, eu nunca vi a mãe de uma amiga minha pendurada numa árvore. Que legal, cara. Cara, mas ela falou como quem diz assim, não fala assim comigo que, pô, eu sei que não. E eu ri, eu falei, Júlia, você é muito engraçada. A mãe da minha amiga não vai correr no gelo, então não, mãe, não é tudo igual. Eu falei, realmente, não é tudo igual. Mas nem é pra ser. Uhum. Nós somos nós e vamos nessa, construir nossa história. Mas enfim, sei lá, daqui a pouco ela vai estar me xingando na terapia. Mas ela já demonstrou, sei lá, em redação ou em encontros do Dia das Mães, ou você conversando com as professoras, os professores, esse orgulho de ter uma mãe como você, que tá ali também na televisão. Você não tá lá só correndo uma maratona que ninguém viu. Você tá na televisão, você tá ali, né, em rede nacional, fazendo essas maluquices que por si só já são méritos enormes. Mas vocês, tendo isso exposto, acaba amplificando. Ela já demonstrou em algum momento? Acho que ela demorou a entender, né, o que era, assim, quando alguém falava na rua, ela falava, mas por que falou com você? Te conhece de onde? Ela demorou a entender. Aí hoje, né, ela já tem 10 anos, e as amigas veem, falam, aí no Japão eu entrei ao vivo de lá pra todo mundo da série dela. Uau, a escola pediu pra contar, legal. né? Claro. Que bacana. Era, sei lá, 11 horas da noite no Japão, eu tava ali no quartinho do hotel, e aí, pra contar, e antes eu conversei com ela, porque ela, às vezes ela tinha ciúmes, ela não gostava quando as pessoas falavam na rua, assim, ela ficava meio, minha mãe, ela abraçava a perna. Tem isso. Natural, e aí eu conversei com ela antes, eu falei, filha, olha só, a sua escola chamou, queria saber como pra você, ok, né, a sua escola, são seus amigos, se você quer. Aí ela falou comigo e eu falei que eu amei a ideia e eu acho que vai ser muito legal. Eu só não quero que você faça nenhuma gracinha comigo na hora. Ela é muito engraçada. E que você me trate diferente, porque eu sou mais uma aluna como os outros. Nossa falei, senhora, claro. Hein? Que 15 anos. Eu falei, claro, tudo... Não, aí eu falei, tudo certo. E aí teve um momento em que os alunos foram fazer perguntas, cada um de uma turma. Aí na turma dela, quando veio ela, a minha vontade era de chorar, eu tava morrendo de saudade dela. E Que ela dureza, veio super cara. séria, olhou assim pra câmera, fez uma pergunta, aí eu respirei, eu falei, eu não posso falar nada. Mas eu só falei, quando ela veio, a professora falou alguma coisa, eu falei, essa eu conheço bem. Aí eu falei, oi, Juju. Aí ela não falou mãe também, ela foi e falou pergunta. Mas aí depois, quando acabou, eu perguntei. Aí ela falou, eu fiquei muito feliz, mãe, fiquei muito orgulhosa, obrigada. Aí eu falei, que bom, cara, que bom. Eu acho que a gente tá começando a entender a nossa história agora. Enfim, eu arrisco dizer que, sem sombra de dúvidas, ela vai se orgulhar muito disso, ainda mais a partir de agora. A hora que ela for, né, crescendo, entrar nessa fase de adolescência e tudo mais, mas principalmente depois que ela se tornar mãe, né, porque muda muito pra gente a hora que a gente se torna pai, se torna mãe, a gente entender esse relacionamento. E a gente falou um pouquinho disso ontem, e eu já queria entrar então nessa seara aqui, já que a gente não tem tanto tempo,
Mas você que é uma mulher, né, é filha também, você tem um irmão, não é isso? Tem. Você é mulher, tá com 40 anos, vai fazer 41 aí agora. Você tem acompanhado pelas suas amigas, pelas mães, das colegas da Júlia e tudo mais, pelo seu círculo de familiares, que as meninas dessa geração da Júlia e tal, elas talvez tenham aí uma relação bem diferente, não somente com elas, mas com todas as outras mulheres, pelos exemplos que elas vêm tendo das suas próprias mães. E aí eu vou te dizer aqui 2 exemplos que já passaram aqui pelo meu podcast, que eu fiquei chocado, surpreso no bom sentido. Mas eu gravei com uma advogada e triatleta amadora do Pernambuco e uma corredora de aventura, que na atualidade é a melhor corredora de aventura do Brasil, né? Você sabe esse esporte, corrida de aventura, né? Que rema, nada, é um triatlon rústico, né? Faz muito do que você já fez, só que em forma de competição, misturando as modalidades. As duas foram para competições, uma para um Ironman e a outra para uma prova de aventura, não sei em que lugar exótico aí do mundo. Paravam no meio da corrida para tirar o leite ou para dar de mamar, no caso da Camila. Uma é a Ana Augusta, pernambucana, e a outra é a Camila Nicolau. Paravam para tirar o leite, para não secar durante a competição, para poder ter leite depois, e a Camila pediu para a mãe dela levar o filhinho deles para não sei que lado do mundo, Ilhas Reunião, acho que foi. E entre uma modalidade e outra tem os postos de controle, onde você deixa a bicicleta, pega o caiaque, deixa o caiaque, pega o tênis de corrida. Ela amamentava o filhinho deles, Killian, e saía para correr. Quando concluiu a prova, que eu acho que ela ganhou ela ainda deu de mamar, né? Enfim, eu fico aí... É Ana Nicolau? Camila Nicolau. É Ana Nicolau. A Camila Nicolau. Ana Augusta, depois você ouve, Ana Augusta, que é advogada, e Camila Nicolau. 2 histórias incríveis e tem aqui uma audiência fantástica. Acredito que muito por isso, não por esse fato específico, mas acho que esse fato simboliza o que as mulheres de hoje em dia estão tendo a possibilidade de demonstrar, né, através das suas próprias existências e das suas vontades de serem, no caso uma é uma atleta quase que profissional, a Camila Nicolau, a Ana Augusta não, ela é uma advogada que escolheu fazer triatlon para fugir também da depressão. E de repente tem filhos e com todas aquelas oscilações hormonais e tal, essas dúvidas e medos e incertezas, elas não abriram mão do que elas queriam fazer, mais ou menos como o que você fez, só que você não chegou ao ponto de levar a Júlia lá pro Polo Norte para você dar de mamar entre uma volta e outra das 9 voltas. Eu cheguei a levar para Brasília uma vez, uma competição menor. Eu cheguei a levar. Mas você acha, né, voltando à minha pergunta, assim, minha curiosidade... E eu tenho um exemplo aqui em casa também, que eu tenho uma filha de 5, uma de 22, e as duas, né, foram criadas também por mães, e a menorzinha principalmente está sendo criada por uma mãe que trabalha muito, tem a vida e é super feliz e realizada, mas também não vive sem as suas dúvidas e os seus medos e as incertezas. Mas será que as meninas dessa geração não vão ser mulheres que também estão liderando essa transformação de uma maneira mais acelerada, justamente por terem como referência mulheres super fortes como você é para a Júlia? Por mais que ela talvez não tenha percebido isso ainda? Eu acho que eles percebem tudo, né? Filho percebe tudo, porque sente, né? Então pode não verbalizar, assim, não ter consciência ainda. Não ter consciência, isso aí. Mas sente e vai refletir esse comportamento de alguma forma. O que eu acho que tem sido muito legal de acompanhar, e eu posso falar porque eu acho que eu cresci numa geração que talvez não fosse tão assim, que já houve muita competição entre as mulheres, né? Eu já ouvi falar isso. E hoje em dia eu sinto que as mulheres estão entendendo, que nós estamos entendendo a importância da parceria, né? E de a sororidade. Ter a outra ao lado, e entender que a outra está caminhando para frente junto com você. E isso acho que mudou muito, e acho que essa geração mais nova já vai crescer num ambiente muito mais legal por isso. Mas sem dúvida reflexo de mulheres que estão tendo hoje a liberdade de mostrar a força delas, né? Que eu acho que hoje isso é menos criticado, né? A mulher que trabalha é menos criticada, a mulher que quer dizer, que quer continuar sendo mulher e ser mãe também. Exato. Ao mesmo tempo, cria uma demanda e uma cobrança que é muito grande, e isso às vezes gera muito cansaço, sabe? Acho que tudo que é feito por ser um desejo, sabe?
Aí não tô falando que tudo é liberado se for um desejo, não. Eu quero dizer o seguinte, que se a gente fica na correria o dia inteiro, mas aquele é o nosso desejo, acho que é muito saudável. Se a gente fica na correria o tempo inteiro, tentando dar resposta em tudo, tentando ser 1000% em tudo, por obrigação, acho que é um risco muito grande. De frustração. De frustração e de cansaço. Eu fico tentando ainda entender, assim, tipo, cara, não dá. Sim, não dá pra durante um dia eu ser a melhor mãe do mundo, a melhor mulher do mundo, a melhor jornalista do mundo e achar que eu tô, tipo, treinando pra caramba também. Alguma coisa aí não vai encaixar. Exato. Ou, em vez de estar buscando uma vida feliz, eu vou pirar, né? E eu só espero, mas eu vejo essa geração, assim, mais livre até. Eu acho que a nossa geração tá vivendo a cobrança ainda. Essa coisa de beleza, você quer ser grande, você quer ser muito boa na sua profissão, você quer treinar, você quer isso, você quer aquilo, beleza. Mas você não pode deixar de dar conta da casa, dos filhos. Não. Eu acho que hoje a gente vive uma geração que está sendo muito cobrada. Acho que talvez seja, arrisco dizer, uma geração de transição, né? Eu acho que é uma transição, assim, gente, você só acha, tá? Assim, ou talvez eu espero que seja uma transição. Acho que a minha filha já vai crescer, assim, com mais, opa, não, e se eu não quiser essa parte aqui? E se eu não quiser essa outra porque aqui? Você é a grande referência feminina dela até uma certa idade, né? E você teve essa vida, né? Acho que é assim, e o que eu quero? Será? Não, mas de repente eu não quero isso aqui, de repente eu não quero essa correria aí. Eu não tô afim disso. E que bom, sabe, que ela tem essa escolha. Porque hoje eu acho que é uma geração muito cobrada, assim. E muito porque a cobrança, ela, na verdade, ela é muito mais nossa do que a do outro, né? Exatamente, Eu deixo o outro me cobrar ou eu tô me cobrando. Exato, Você tem um projeto social Destemidas, nós vamos falar. Você se considera uma mulher destemida por ter resolvido escolher esse caminho, que talvez no jornalismo econômico, né, aí fazendo aqui uma reflexão, você não teria talvez nem tendo sido despertada para esse teu lado, né, de tipo, você poderia ser uma jornalista econômica que tem um trabalho legal, como você já tem na Globo, mas você não teria que ter se ausentado tanto ou encarado essas coisas de ter que se preparar fisicamente, quer dizer, seria uma vida, né, aqui na nossa hipótese, completamente distinta, que talvez você não teria tido a oportunidade de expressar essas qualidades que você está passando direta e indiretamente para a Júlia. Acho que a vida foi muito generosa. Isso comigo, é uma coragem, né? Por isso que eu te perguntei do destemida, né? Então, acho que eu sou corajosa se a gente entender a coragem como enfrentar o medo. Porque medo eu tenho muito. Sim. E muitos. Muitos. Assim, nada que eu fiz ali foi super tranquilo. Mentira. Não foi. Eu lidei com medo e muitos medos, né? Eu não tô falando só daquele medo óbvio. Vai escalar uma árvore gigante, você tá com medo de altura. Óbvio que você vai ter medo de altura. Mas tem aqueles outros monstrinhos que ficam na nossa cabeça que às vezes atormentam até mais, sabe? E aí, obviamente, entra preocupação com a família, preocupação com o filho, como você tá. Entendeu? Às vezes sua cabeça tá legal, às vezes você não tá no momento legal no seu casamento. E você tá lá. E a sua cabeça precisa estar lá, porque senão você não consegue escalar uma árvore daquele tamanho, assim, se eu estiver pensando nos problemas que eu tenho na minha vida. Exato. Então, assim, eu sou uma pessoa com muitos medos e o Planeta Extremo me deu a chance de enfrentar meus medos. E isso foi algo muito, muito importante pra mim. E como você falou, eu tô falando assim, comigo, importante pra mim, pensando, tipo, Ana Carolina, foi muito importante. Sabe, não tô pensando em nenhuma reportagem, em nada do que trouxe profissionalmente. Olha que me trouxe muito, muito. Eu sou muito grata. Eu fiz muito mais coisas do que eu imaginava que eu faria na minha vida, sabe? Quando eu lembro de na faculdade, assim, até pela minha história de vida, eu queria um emprego, eu queria trabalhar. Era só isso. Quando que eu imaginaria que, poxa, eu estudava na UF, né, cara? Eu pegava às vezes 2 horas de ônibus saindo do Rio para estudar, depois de ter estagiado durante o dia. Minha faculdade era tarde e noite, só tinha esse horário, né? E quando eu fiz faculdade, era prioridade que fosse faculdade federal, justamente para não depender, né, de ter a grana todo mês ali para pagar. E quando eu me vi vivendo tudo aquilo que eu vivi, sabe, eu tentava muito lembrar assim, cara, eu preciso vencer esse medo para ter uma grande experiência na minha vida. E olha que chance que estão me dando. Eu nunca imaginei que eu teria essas chances que eu tive. Nunca, sabe? Nunca.
eu acho que eu planejava uma vida muito mais simples e mais básica do que eu tive a oportunidade de viver. Então, e essa relação com o medo é algo que eu tento passar para a Júlia, assim, porque eu acho que ela, em alguns momentos de ouvir das pessoas, ela falava, você não tem medo das coisas. Mas não, filho, eu tenho muito medo. E quando ela sente medo, eu falo, vamos lá, mas esse medo é maior do que a tua vontade de fazer isso? Ou você quer muito fazer? E às vezes ela já tem um pouco de consciência disso, porque ela fala, mãe, eu tô com medo, mas eu quero tanto. Eu falo, mas então vamos tentar passar por esse medo junto, como é que eu posso te ajudar? Vamos entender, assim, o que dá pra gente fazer aqui? Porque o medo é isso, o medo acho que ele te protege a partir do momento que você se prepara mais para enfrentar as coisas. Isso eu já ouvi muito de atleta, não tô falando de experiência não, tô falando muito de atletas, de surfistas de ondas gigantes, que eu já ouvi muito em entrevistas eles falarem sobre isso, sobre a importância do medo. Mas o medo não pode limitar a nossa vida. Então, nesse sentido, eu acho que eu sou destemida, se for nesse sentido. Mas se for no sentido de, eu sou super corajosa, eu faço tudo mentira. Eu não sou. Não, eu não sou, eu nunca fui, eu não creio que assim que alguém seja. Uhum. E o esporte, essas experiências que você viveu, elas também te deram um repertório muito mais abrangente para você também lidar, não somente com a sua vida, né, com as coisas que acontecem na nossa vida, porque da mesma maneira que você, eu imagino, da mesma maneira que você tenha tido momentos assim com a Júlia, tipo, né, agora vamos lá, filha, eu vou te ajudar, medo é assim, medo é assado, você acaba também aplicando isso na sua própria vida para os desafios que surgiram ao longo da sua vida, no decorrer aí, pelo menos, desses últimos anos, vivendo tudo isso, né, então também, por isso que eu digo assim, e quem ouve Endorfina sabe, eu falo isso bastante aqui, mas cara, o esporte é uma escola fantástica, né, desde quando a gente é criança, para ensinar aí coisas bem básicas, que quando a gente é criança podem ser difíceis e complexas, mas se você vive o esporte, a chance de você ter saídas, esse repertório emocional e cultural, para que você enfrente a sua própria vida de uma maneira talvez menos complexa do que a vida é, né? Não tem como a vida ser uma coisa simples, mas o esporte te proporciona muito isso, né? O esporte, ele, ao mesmo tempo que traz um resultado que eu acho que é mais simples, que é a coisa de dar uma acalmada na gente, né, de te dar mais tranquilidade para lidar com o dia a dia, sem dúvida ele traz repertório. Repertório, e a gente vê isso, né, tem grandes exemplos de empresários e de pessoas de várias outras carreiras muito bem sucedidas e que tem o esporte ali como aliado. Exato. Que é literalmente um repertório, acho que você escolheu a melhor palavra, assim, que poderia. E entender que é algo que eu já ouvi muito Bernardinho falar, e é um homem e um treinador que eu admiro muito, que ninguém vive de conquista passada também, sabe? A atleta fala muito disso. E isso é muito claro na vida, assim, você ter tido uma conquista não garante que você terá outra. São ciclos. E isso eu vivi agora no Japão, nas Olimpíadas do Japão, que foi um baita desafio para mim. Foi muito difícil. Muito difícil, assim, a distância, o tempo que a gente ficou lá, a intensidade, o jeito, a cobertura, né, pandemia, a gente ficava de máscara todo dia, testava todo dia, a limitação da liberdade. Não foi uma cobertura simples para mim, sabe? E foi ao mesmo tempo uma cobertura muito especial, muito marcante, que eu tive a chance de fazer entrevistas relevantes com medalhistas olímpicos. Quase todo dia eu entrava ao vivo com um medalhista olímpico, mas, cara, assim, é muito louco, porque é tipo ultramaratona, sabe? Ultramaratona. A gente fez 250 quilômetros no Atacama. Você chegou um dia, você conquistou aquele dia. Mas no outro dia você tem que fazer tudo de novo. Senão já era. Você zera. E ali era isso. Eu ia entrar ao vivo no Jornal Nacional. Poxa, é um tempo contadinho. Você tem que ter controle do tempo. Ao mesmo tempo você está conduzindo a entrevista. Tem o retorno, que tem atraso. Tem um bocado de coisa. Aí você vai e faz um vivo que você fala assim, cara, que vivo bom. Pô, consegui fazer uma boa entrevista. As respostas foram super interessantes. Fiquei no tempo, deu tudo certo. Acabou. Um beijo, tchau, e amanhã faça tudo de novo, porque se você fizer tudo cagado no dia seguinte, não interessa que aquele lá foi maravilhoso. Isso traz um frio na barriga constante, um nervosismo saudável e positivo, que eu acho que é de você estar vivo e estar se sentindo desafiado, e estar sentindo que você ainda precisa mostrar mais e crescer mais e aprender mais, mas é muito do que
eu vivi no esporte, sabe? Eu não consigo dissociar o que a gente vive no esporte do que a gente vive na vida. Eu não consigo ver, assim. Eu acho que a gente faz as duas transferências. Muito do que a gente vive na vida a gente leva para o esporte e leva do esporte para a vida. Se é esporte, eu tô falando assim, o que a pessoa quiser, sabe? O que traga prazer, o que fizer teu coração acelerar, assim. Aí cada um tem um gosto. Ô, Carol, depois de ter vivido tudo isso, e você continua vivendo, as pessoas... É possível você dizer, por exemplo, o que pessoas que te conhecem há muitos anos, desde da Carol antes dessa fase, né, talvez a tua mãe, não sei, apontar, tipo assim, como que você mudou, quais são as principais ou a principal transformação? Você já conseguiu, já parou para pensar nisso? Tipo assim, qual foi a principal mudança que essas experiências, ou que a sua vida, né? Porque também não dá para separar as tuas experiências como uma jornalista das experiências de mãe, das experiências de mulher. Mas como é que o esporte te transformou, assim, de uma maneira mais impactante? Ou qual foi a principal mudança? Acho que eu fiquei mais serena. Eu perdi muito da inquietação que eu tinha. Eu sempre tive muita inquietação. Aí, como você falou, não dá para separar, né? Acho que foi o esporte junto com a terapia. Mas, assim, se eu for pensar no que realmente me transformou e muito, é clichê, mas é real, assim, foi a Júlia. A maternidade Júlia, aliada a tudo isso também, né? E ela, a relação que a gente tem, assim, e a Júlia trouxe muito do feminino para mim, que eu não tinha muito. Acho que até por ter, desde cedo, tá ali inserida num ambiente mais masculino, do esporte e tal, acho que eu fui achando que eu precisava ter uma dureza, uma coisa mais rígida, pra me posicionar. Eu lembro. E a Júlia, eu conto história muito melhor depois que a Júlia nasceu, assim, para levar pro lado profissional, tá? Porque a transformação pessoal é até difícil eu mensurar. A Júlia, ela trouxe o feminino, ela trouxe o delicado, ela é uma pessoa super sensível, eu aprendo muito, assim, com a sensibilidade, com o olhar generoso que ela tem, assim, com a forma como ela vive, leve, e ela sempre procura o bom daquele momento. Ela já me falou isso várias vezes: mãe, mas a gente tá aqui, então vamos ser felizes aqui, assim. Ela fala aquilo com uma naturalidade, sabe? Ela é pisciana. Ela fala aquilo com uma naturalidade. Então, assim, a Júlia trouxe muita leveza, amor, né, gente? Isso aí é até... besteira a falar, mas acho que essa leveza e o feminino, a Júlia trouxe muito, muito forte para minha vida. Então acho que essa foi a maior transformação. O que eu acho que é uma característica que talvez eu tenha descoberto com o trabalho, com o esporte, mas que amigas minhas de infância dizem que eu sempre tive, foi semana passada, outro dia foi dia do jornalista, né? E aí eu escrevi alguma coisa e falei, cara, o jornalista, ele carrega na alma, né, muito do que vive e tal. Aí ela falou assim, não é o jornalista, você sempre foi assim. Lá, então. Sempre teve uma coisa de uma entrega, assim, de viver tudo de um jeito muito intenso, assim, que tudo é muito... É uma qualidade e um defeito ao mesmo tempo, mas é uma característica. Isso eu acho que eu não mudei, mas que eu descobri e reconheci e tô tentando usar isso da melhor forma, viver com isso da melhor forma. Nem sempre essa intensidade eu acho que ela é positiva. Mas hoje que eu reconheço que eu tenho isso, eu tento lidar melhor. Você achava que você teria um menino? Chegou a ter essa preferência? Sempre achei. Não, eu nunca tive preferência. Assim, desde que... Eu lembro quando eu engravidei, que a gente foi fazer o teste depois pra ver se descobria se era menino ou menino. Eu falei, nem precisa fazer o teste, é menino. Excelente isso, a minha mulher beleza, igual. Vamos fazer o teste, mas eu tenho certeza que é uma menina. Não sei como. Mas a vida inteira, assim, eu não planejei tanto ser mãe, não era algo que eu falava, eu sonho. Não, sinceramente. E eu sempre achei que eu seria mãe de um menino, porque eu achava que eu realmente ia lidar melhor. E eu sou encantada e tenho uma vida muito feliz com uma menina. Com uma menina que sempre brinco com ela, assim, ela é linda, a carinha dela é linda, mas assim, ela tem uma alma tão bonita, mas tão bonita. É a sua cara, né? Já te falam isso toda hora, imagino, né? Assim, eu acho difícil comparar, porque ela é muito Carol. mais bonita, mas assim, o colorido é igual. Então, eu o colorido digo, é igual. Nessa semelhança, é muito a tua cara, assim, pelo menos no Instagram, né? O colorido é igual. Não, todo mundo fala, tipo, ela já não aguenta mais, já sei, cara, eu sou a cara da minha mãe. Dela ir nos lugares, ela falou, mãe, às vezes eu tô num lugar, e é um lugar que eu já fui, e alguém fala assim, você é filha...
Aí ela, ai, sou. Tipo, ela brinca, ela fala, mãe. Mas ela falou, eu acho que eu sou muito parecida com você. E ela é muito parecida. Assim, colorido, marcante, é parecido. Mas claro que com o jeitinho dela, com as feições dela. Mas ela tem essa característica muito que, óbvio que eu sou mãe, né? Então a gente fica, né? Nossa, a gente acha que é a melhor pessoa do mundo. E pra mim ela vai ser sempre. Mas eu vejo que as pessoas reconhecem muito isso nela. Assim, que ela é uma menina leve, assim, a Júlia quer ser feliz, a Júlia veio para ser feliz, assim, isso é muito claro. E para te ensinar muita coisa, né? Pô, para ensinar, acho que para muita gente, muita coisa, um jeito de viver bem bonito. Bom, para a gente terminar, que você tem horário, Carol, fala um pouco do Destemidas, a maneira como você criou, né, quer dizer, o incentivo que você teve da Catherine Switzer, que foi a primeira mulher a correr uma maratona. Foi ela quem fez esse chamado, né, para você, olha, agora você precisa retribuir, né, o que o esporte te trouxe. Aí você criou o Destemidas. Eu queria que você falasse um pouco, já que a gente permeou aqui na conversa e vários assuntos que estão no livro, aliás, né, eu te falei, né, eu consegui ler em tempo recorde, tá aqui com várias anotações que eu gosto de deixar aqui, inclusive eu quero mostrar para minha filha mais velha, mas eu queria que você falasse um pouco do Destemidas, né, e desse teu trabalho, que aí sim você retribuir mesmo, de uma maneira concreta, não somente através da sua aparência, da sua aparição na televisão, do que a gente consegue ver e captar nos programas, mas fazer uma coisa mais pé no chão e de atitude com várias mulheres e homens, né? Eu entendo que é uma coisa para ambos os sexos. Fala um pouquinho. Eu tinha muita vontade de fazer algum trabalho, assim, eu sempre tentei estar envolvida e associada a ONGs e, de alguma forma, acho que compartilhar, né? Acho que é uma obrigação nossa, de verdade, que é uma obrigação nossa social, assim, principalmente a gente que tem mais oportunidade. Eu entendo que eu tive muitas e uma posição realmente privilegiada. Eu tinha esse desejo, mas eu não sabia como fazer, e sempre fica aquela, mas eu já faço tanta coisa, mas eu não tenho tempo. Eu falei, cara, não é possível que eu não tenha tempo, sabe? Exato. Que é o que a gente tem de mais precioso para dar, viu? E hoje a minha maior dificuldade com o projeto ainda é essa, é o tempo. Porque a gente está tentando marcar um treino externo, a gente tem um treino externo por mês. E aí eu fico tentando conciliar com o meu plantão, eu faço plantão fim de semana, né? Eu trabalho sábado e domingo, pelo menos assim, 2 por mês eu costumo trabalhar. Então eu tenho que pegar o de folga para conseguir fazer o projeto com elas, e ter um encontro, e a gente tem a nossa conversa, e a gente corre, enfim. O esporte ele é muito um pretexto nesse projeto. Como você falou, foi um projeto que surgiu depois que eu fiz uma reportagem com a Catherine Switzer. A gente conseguiu fazer uma exclusiva com ela, comemorava 50 anos, né, da corrida de Boston, da maratona de Boston. Que mulher fantástica. Ela é incrível, e aí as exclusivas que quando marcaram, falaram, olha, ela já pratica esporte, tem alguma relação também, já fez algumas coisas e tal. E teve aquele momento em que depois da entrevista, eu agradeci muito a ela, agradeci como mulher, né, porque ela hoje faz parte, né, da conquista de muitos direitos das mulheres também, né? Sim, as mulheres só disputaram maratona e Olimpíadas depois do que ela fez. Exato. Então, assim, vai, como a gente tem falado aqui o tempo todo, vai muito além do esporte, né? Uhum. E quando eu agradeci, ela falou isso. Ela falou, olha, não me agradeça, você deveria de alguma forma retribuir. Só que foi muito louco, porque parecia que ela sabia mais do que ela sabia. Porque quando ela falou aquilo, eu falei, cara, é verdade, não é que o esporte me deu a sensação de correr uma maratona, me deu uma medalha. Cara, o esporte me deu minha vida. O que eu posso dar para minha filha hoje, o que eu tenho condição de proporcionar para ela, quem eu virei, o carinho que eu recebo de muita gente, tudo, assim, eu não sei. Hoje eu fico pensando, pô, será que eu queria experimentar outras coisas na profissão? Acho que sim, acho que tenho vontade ainda. Mas, pô, tô falando de 18 anos, é quase metade da minha vida no esporte, sabe? É muito tempo. E falei, cara, realmente, assim, isso é o mínimo que eu poderia fazer. Agora, é uma luta, né? Um projeto que a gente começou em 2017, 2018, e não é fácil manter, né? Hoje são 33 mulheres, assim, não é que a gente feche o projeto para mulheres, mas eu trabalho em parceria com a ONG Luta pela Paz, que é uma ONG que trabalha com luta, né, como diz o nome, no Complexo da Maré. E eu faço um trabalho com as mulheres que estão ali, porque eu entendo que as necessidades são diferentes, sabe? Uhum. Principalmente para elas, assim, Exato, que tem um dia a dia, muitas vezes, muito complicado. E eu fico muito feliz quando eu vejo as transformações que algumas tiveram já.
falando assim, a gente mudou a vida de alguém completamente. Você não muda de um dia para o outro a vida de alguém completamente, mas você trazer aquele momento de apoio, você trazer, porque a gente tem, né, uma psicóloga, a gente tem acompanhamento, a corrida e o esporte está ali como um pretexto. Exato, a gente, ano passado, conseguiu finalmente ter alguém, porque isso tudo depende de verba, né? Mas a gente conseguiu ter alguém para cuidar das crianças quando elas vão treinar, porque muitas que tinham filhos não conseguiam ir para o treino. E às vezes assim, é um treino por mês, mas é um dia que elas vão até para lugares do Rio de Janeiro que elas não conheciam. Sabe, elas moram na mesma cidade que eu. E elas não conheciam, algumas nunca tinham ido para o aterro, não tinham ido para a lagoa. E a gente consegue que elas participem das corridas. 2 foram comigo para Noronha, primeira viagem que elas fizeram. Assim, o que a gente proporciona, eu entendo que ainda é muito pouco. Mas é um pouco que eu acho que traz sentimentos importantes para elas seguirem, para elas quererem buscar mais e principalmente trabalha, eu acho que muita corrida até, né, é um passo à frente do outro. A gente não pensa às vezes nisso quando tá ali, mas isso é forte, assim, tem uma mensagem forte. E acho que elas estão se descobrindo mais fortes, porque algumas não corriam nem 3 quilômetros, já fizeram 16. Então, assim, é o que a gente falou, né? Você leva isso pra tua vida, você fala, peraí, só que eu também consigo lidar. Se um dia eu corria 3 e eu fui pra 16, se eu lidar com isso aqui de outra forma, no meu trabalho, na minha vida, eu vou conseguir. Mas acho que é um projeto em andamento ainda. A gente ainda tem muito, assim, que a gente quer construir, melhorar. E hoje são mulheres que me inspiram muito, assim. Cada vez que eu converso com elas... Aí tem essa troca também, né? Não é só você... é uma troca de mulheres, assim. A gente faz algumas dinâmicas, teve uma que foi muito legal, que quando a gente terminou a dinâmica, fizeram grupos menores dentro de um grupo maior, e uma delas, quando a gente acabou ali, né, tinha um assunto em debate que levava a gente a acabar de dividir coisas da nossa vida. Quando a gente acabou, tava ela dando conselho e me consolando. Eu falei, cara, que situação, uma menina que tem metade da minha idade, ou menos da metade da minha idade. E aí depois ela me mandou mensagem à noite, não só pra saber se você tá melhor. Eu falei, caraca. Mas eu acho que até isso, reconhecer. Que experiência legal, exato. Reconhecer o outro, reconhecer a outra. Exato. Reconhecer o sentimento da outra, a dificuldade da outra, o que pega. Mas entendendo que elas lidam com obstáculos e dificuldades que eu não tenho noção. Sabe? Não é assim, estou ao seu lado. Não, eu quero estar ao seu lado, quero ajudar, mas entendendo que eu não sei com que você lida, né? Porque eu não senti, então é muito difícil eu saber. Claro. Mas é um projeto que a gente espera que dure muitos anos ainda, mas que é difícil, a gente está querendo crescer, a gente queria levar para outros lugares do Brasil, a gente queria expandir, mas a gente conversa muito ainda, porque tem uma grande parceira que é a Gabriela Pinheiro, que é do Luta pela Paz e virou, assim, hoje a gente toca o Destemidas junto. E a gente fala, cara, primeiro a gente precisa consolidar o que a gente tem, sabe? Não adianta a gente, só para falar que a gente está em outros lugares. A gente precisa crescer uma base aqui. Sólida, claro, Atender bem quem está ali com a gente, que a gente ainda não está conseguindo atender, assim, não da forma que a gente gostaria. Empregabilidade ainda é uma questão que a gente está tentando trabalhar. E que é muito importante. Como é que você tem independência, né? Se você tiver dependência financeira. Exato. Então esse é um ponto para a gente muito delicado ainda no projeto. São não é só uma perspectiva, né? A hora que você olha o ser humano, a mulher ali principalmente, você tem que entender todo o contexto dela, dessa história de com quem que vai deixar o filho para ela poder se deslocar, né? Sim. Seja para o trabalho, seja para um treino, simples que seja. Mas as pessoas podem colaborar, como é que vocês financiam isso? Não, se tiver alguém ouvindo, quiser ajudar... A gente entrou hoje, a gente tem... apoio de algumas empresas, né, que na verdade conseguem custear ali o fixo do projeto, né, que é até isso, é uma nutricionista, preparadora física, psicóloga, transporte todo mês para os treinos externos, enfim, a gente tem, mas quem quiser de alguma forma apoiar, será super bem-vindo. Tem um Instagram, Destemidas_RJ, tem meu e-mail também, Carol S. Barcelos, com 2 L's, esse S aí que entra no meio, porque já tinha uma Carol Barcelos, @gmail.com. Eu vou encaminhar, na verdade, para a Gabriela Pinheiro, não estou dando o e-mail dela aqui, porque eu não pedi autorização, então estou dando o meu, mas a Gabi, ela que cuida dessa parte, né, toda essa parte mais burocrática que eu não conheço e que eu não sei administrar, então essa parte é com ela.
Tá bom. Fica aqui, então, o incentivo para quem quiser ajudar de alguma maneira. Entre em contato, então, com a Carol. Vou colocar os links no post do episódio de hoje, como eu sempre faço. Não precisa parar agora e anotar. Para terminar, que eu sei que a gente já estourou o tempo. Vai ter um Ironman aí na frente. O que você vai fazer que não seja tão extremo, mas que você, morando no Rio de Janeiro, criando a Júlia, trabalhando nos plantões de sábado e domingo, o que você vai fazer para se desafiar? Qual que é o próximo desafio? Porque em algum lugar você disse que nada, né? Aí você já corre, de repente dá uma pedalada, meu Deus, fala com o amiga Cezinha, com o Marcos. Cara, o Marquinhos é tá triatleta, louco. né? O Marcos... Como é o nome do teu treinador? Marcos Dantas, tá em Marcos Portugal. Dantas, então. Não, mas faz Ironman, faz Ultraman, nossa senhora. Eu tenho treinado muito, muito, não dá nem pra falar que eu tô treinando, eu estou me mexendo, assim. Uhum. Mas estou numa fase bem corrida, mais em função do trabalho. Uhum. E de uns tempos pra cá, confesso que, assim, tem um horário ali que é o de buscar da escola, que antigamente eu, muitas vezes era obrigada a abrir mão, porque eu tinha que treinar, porque eu tinha um desafio marcado. Hoje, assim, aquele é meu compromisso, esse compromisso eu não abro mais mão. Tem uma grande amiga minha, que é amiga minha de infância, que já é triatleta, e ela todo mês me liga e fala, por favor, promete que você vai fazer um Ironman comigo. Cara, eu não fiz nem o short ainda. Falei, eu não pedalo na rua, eu não sei pedalar. Mas eu acho que é algo que a gente ainda vai fazer juntas, mas eu confesso que eu não tenho, assim, um planejamento, não tenho data. Quando eu penso no treinamento, eu já falo, meu Deus do céu. Aliás, ela acabou de me mandar mensagem aqui, a Lida. Uhum. Mas talvez, assim, daqui a um tempo, quando deu uma acalmada, daqui a uns 2 anos e tal, seja realmente um projeto, assim, pra eu fazer. Porque é um super desafio e é uma coisa só sua, né? Enfim, é pra você também se motivar. Já? E é emocionante. Não, e a gente precisa ter, quando tá sem meta, como eu tô hoje, assim, exato, eu vou correr, eu não tô com nenhuma corrida marcada, com nada marcado. Você, às vezes, deixa correr solto, né? Você não fica tão comprometida ali. Então, assim, sei lá, se meu dia tá corrido, eu falo, tudo bem, hoje eu não vou correr. Só que aí minha cabeça já não fica bem, é ruim. Eu tô precisando marcar algum desafio, mas acho que eu tô respeitando o momento que eu tô, claro, assim, entendendo que não vou brincar de Mulher Maravilha agora, porque eu não vou dar conta. Você também não tem mais 30 anos, né? Enfim. Então, né? Eu pensei, mas não falei isso. Acho que eu tenho mais consciência agora. Bom, Carol, muito obrigado. Parabéns aí pelo teu livro, Quebrando os Limites. E parabéns pela tua história, pela tua trajetória, cara. Muito legal que você continue inspirando não somente a Júlia, que é uma menina com certeza privilegiada, mas tantas outras pessoas e principalmente as mulheres. Então foi um prazer te conhecer. Parabéns e boa sorte com Destemidas também. Obrigada, foi um prazer, uma delícia de conversa, nossa, muito bom. Uma longa sessão de terapia também, me fez refletir um bocado de coisa. Já houve outras pessoas que falaram isso aqui, não é minha pretensão, muito pelo contrário, mas é legal falar de lados que normalmente vocês, ainda mais vocês que são pessoas mais públicas e tal, normalmente não tem talvez oportunidade ou não seja o foco da atenção das outras mídias, mas obrigado para mim isso é um elogio, muito obrigado pelo elogio, foi um prazer te conhecer aqui e boa sorte nas suas próximas empreitadas. Olha, se você for fazer um triatlon, me avisa, meu telefone você já tem, e vamos fazer um endorfina pós Ironman ou short, o que quer que seja. Pô, você mora na capital do triatlon do Brasil, pô, você tem, né, ainda mais com a Leda aí te incentivando. Leda, você tá ouvindo aí, ó, cutuca a Carol aí. Não precisa ser para amanhã, nem para daqui a um ano. Prometo registrar e te mandar tudo. Foi um prazer, obrigada. Beijo na sua mulher, beijo nas suas filhas. Obrigado. Que o melhor esteja por vir pra gente. Sem dúvida. Né? Tem muita coisa boa pra acontecer. Legal, obrigado, Carol. Tchau. Beijão. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido essa conversa tanto quanto eu. Que mulher simpática, que mulher interessantíssima. A gente, né, como eu falei aqui na conversa, a gente não se conhece. Eu estou conhecendo alguns dos convidados forçadamente, entre aspas, através do Endorfina, mas é uma boa maneira não somente de eu conhecê-los, mas eu acredito que vocês, e isso que eu falei agora para Carol,
é a grande verdade, né? Muitas vezes é o que eu tenho tentado trazer, não sei se eu tenho conseguido, mas eu quero justamente pegar pessoas como ela, que são pessoas públicas e que já contaram suas histórias em diversos outros meios de comunicação, e trazer um lado diferente, um outro lado, um outro ângulo, para que eu e vocês possamos conhecer essas pessoas de uma maneira melhor ou diferente. Então é isso que eu tentei trazer aqui, é isso que eu tento através do Endorfina. Então espero que vocês tenham curtido essa versão da Carol Barcelos, essa versão da mesma versão, né? Esse ângulo da mesma versão. E a gente falou aqui nessa nossa conversa, como sempre acontece, né? E usando referências aí de diversas pessoas. E então falei aqui da Camila Nicolau, falei da Ana Augusta, mas me lembrou também muito a história da Valéria Mello, que é mãe e teve que aí passar por provações na sua vida também como mãe, ou durante a fase em que ela se tornou mãe, para se reencontrar, e foi o esporte que a ajudou. A gente não falou aqui dele, mas o Bernardo Fonseca é um convidado que já passou por aqui, o cara que trouxe o X-Terra, as provas de X-Terra para o Brasil, corridas e triatlons off-road, e ele também já participou, inclusive com Clayton Conservani, de provas aí do Planeta Extremo. Bernardinho, acho que a Carol falou aqui, né? O Bernardinho já passou por aqui, o Nauber já passou por aqui, ele também que trabalha no Sport TV. E projeto social, né? Por falar aqui do Destemidas, me lembrou também a história da Neide Santos, que criou aí o projeto dela, o Vida Corrida também, para transformar a vida de mulheres aí da comunidade através da corrida. E aí lembro da Neide, lembro da Gabriela Mansur, que é a promotora de justiça, criadora do projeto Justiça de Saia, acho que é esse o nome. Me desculpa aí, Gabriela, se você estiver ouvindo, acho que é Justiça de Saia, mas que também tem, na Gabriela, tem a corrida aí como uma ferramenta também de autossuperação, de transformação, ela que já correu, inclusive, o Cruze de Los Andes, e é uma figura excêntrica no bom sentido, né, completamente fora do padrão que você espera aí de uma mulher promotora de justiça, se é que existe algum padrão, né, acho que eu estou sendo preconceituoso, mas enfim, e é muito amiga da Neide, as duas são amigas, eu não sabia, vim descobrir isso aqui depois. Enfim, você encontra esses episódios, né, além desse que você acabou de ouvir, e de todos os outros episódios do Endorfina Podcast, nessa mesma plataforma que você está ouvindo, ou no meu site, endorfinabr.com. Lá você também encontra vários links para as redes sociais e para assuntos, vídeos, reportagens de coisas que a gente conversou aqui, eu e cada um dos convidados. Então, entre lá, endorfinabr.com, que você vai encontrar muito mais além do que as próprias entrevistas, as próprias conversas, né? Eu não gosto de chamar de entrevistas. Lá também você encontra um link para o meu perfil no Instagram, para o canal no YouTube, onde você vai poder assistir essa conversa, para apoiar também financeiramente esse projeto. Se você acha que esse projeto está te trazendo alguma coisa, algum tipo de inspiração ou alguma informação relevante, você gostaria de se tornar mais próximo do Endorfina, uma boa maneira, além de estar entrando em contato comigo, espalhando, assinando o Endorfina no seu agregador de podcasts favorito, de fazer resenhas positivas a respeito do Endorfina e espalhar para seus amigos. Você pode também, claro, clicar lá no botãozinho e a partir já de R$20 por mês você vai estar colaborando e muito com esse projeto. Então, não se acanhe, vai lá, clique se você acha que vale a pena, se você tem condições, é claro. Então, a sua ajuda é sempre muito bem-vinda, e no endorfinabr.com você assina a newsletter semanal, sua dose extra de inspiração. Esse é o nome da minha newsletter. Toda sexta-feira eu compartilho com os seguidores aí do Endorfina na newsletter informações que eu acho que são relevantes e complementares também ao que os convidados vêm passando aqui para mim ao longo aí de quase 5 anos, né, na véspera aqui de completar 5 anos do Endorfina, agora em junho de 2022. Legal, pessoal, muito obrigado. Eu tô falando, o Endorfina em 2022 está dando aí um salto enorme aí rumo a convidados cada vez mais interessantes. Não que os outros não tenham sido interessantes, mas abrindo o leque aí para uma jornalista e uma aventureira de mão cheia como a Carol, eu acho que eu trago aí também abro o leque, né, o cardápio de convidados e convidadas com histórias fantásticas, para que você possa também formar melhor a sua opinião, entender melhor o mundo e, claro, se aficionar cada vez mais por esse universo dos esportes, porque, como disse a Carol aqui, o esporte é uma excelente ferramenta de transformação, de autoconhecimento e de educação, por que não, da gente mesmo e de quem pratica, tá bom? Vamos lá, pessoal, obrigado mais uma vez pela sua audiência e até o próximo episódio do Endorfina com mais um convidado, uma convidada, convidada, não vou revelar aqui, fantástico, você não perde por esperar. Valeu! Bom, agora que você terminou de ouvir essa história inspiradora,
Eu imagino ou gostaria que você já começasse a pensar em quando que vai ser o seu próximo treino ou quando que você vai começar a realizar alguma atividade física. Então esse recado é para você. Você sabe que agora já é possível doar os quilômetros, sim, os quilômetros dos seus treinos ou competições? Através do aplicativo KM Solidário, você pode doar os quilômetros da sua corrida, caminhada, pedalada ou sua natação, ajudando a impactar e transformar a vida de milhares de pessoas. Baixe gratuitamente o aplicativo, realize a sua atividade física e escolha uma das 14 instituições para doar os seus quilômetros. Além de doar os quilômetros, você pode também contribuir fazendo uma doação financeira através do site kmsolidario.com.br. Siga @kmsolidárioapp no Instagram. KM Solidário, uma forma inovadora de combater o sedentarismo e ajudar a quem mais precisa. Você conhece a Bovem? Há mais de uma década, a Bovem gerencia projetos e negocia a entrada de novos clientes no mercado livre de energia. Com uma equipe experiente, a Bovem se compromete com os bons resultados, atuando através de escritórios espalhados pelo Brasil. Descubra as vantagens de ser livre e saiba se a sua empresa também pode ingressar neste mercado. Seja livre, fale com a Bovem. Bovem, energia que inspira. Visite bovem.com.br e siga a Bovem no Instagram no @bovem_energia. Esse episódio também foi um oferecimento da Titanium Vida, Saúde e Previdência. Com 20 anos de história, o comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade, a Titanium oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado, com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como o seguro de vida resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, te dá a opção de resgatar os valores em vida. E o seguro saúde com cobertura mundial e livre escolha de médicos, clínicas e hospitais. Colocar a Titanium em seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama, livre de preocupações com um amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titanium através do seu perfil no Instagram, titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados. Participe enviando comentários e sugestões. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos.